Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre o mercado da bola, mas dessa vez não é nem sobre saída, nem sobre chegada, mas dessa vez a questão é sobre permanências. Bruno Zapelli e Thomas Coelho, mais especificamente, já que na minha visão, Lucas Esquivel já é carta fora do baralho mesmo, ainda pertencendo ao Atlético. Acho que essa situação do River Plate deve realmente sacramentar a saída do valorizado lateral esquerdo do Clube Atlético Paranaense. Por que eu quero falar sobre Zapelli e Coelho? Porque eu acho que Zapelli e Coelho é a chave para a temporada do Atlético ser de um nível maior. Um Atlético que perde referências técnicas importantíssimas, como aquele cara ali de trás. E calma, eu vou trocar de foto, tá? Daqui a pouco a gente vai ter uma nova foto ali no nosso quadro. Mas Fernandinho não tá mais no clube, Canóbio não tá mais no clube, Mastriani cada vez mais fora do que dentro. Então o Atlético, ele, não vou falar que sente falta dessas referências, mas o Atlético naturalmente vai precisar de referências técnicas. E se você for parar para pensar na temporada passada como um todo, tem dois jogadores que eu acho que, se ficarem, volto a dizer, mudam o patamar da temporada do Atlético, que é Bruno Zapelli e Thomas Coelho. Se o Atlético conseguir que Bruno Zapelli e Thomas Coelho fiquem, não é que ele vai ser o melhor time da Série B. O Atlético vai ter capacidade, eu acredito, até de fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. Porque são dois jogadores de extrema qualidade e dois jogadores que eu acho que amadurecendo mais, assumindo um papel de relevância ainda maior num ano tão difícil para o clube. E eu acho que esse amadurecimento também está muito linkado nesse protagonismo que, ao natural, os dois assumiriam. O Atlético, junto com esses operários da bola que estão trazendo, Falcão, Raul, Felipinho e tudo mais, o Atlético teria um time muito organizado no sentido de esses correm, esses pensam. O Atlético vai dar um suporte maior para que o Zapelli tenha toda a liberdade do mundo. O Atlético vai dar um suporte maior para que o Coelho possa fazer o jogo dele. Então eu acho que é um jogo mais lógico. Eu acho que a gente contratou bons seguranças para que o jogo de Zapelli e Coelho aconteça. Só que agora existe o grande ponto. Esses caras, eles têm que ficar. Esses caras, eles não podem deixar o clube. Lembrando, se a gente for levar em consideração Eric, 5 milhões de euros. Se a gente for levar em consideração Christian, mais 4 milhões, somando todos os fatores. Canóbio, valores relevantes. Possibilidade de lucro com Mastriani, possibilidade de lucro com Rômulo. O Atlético já lucrou o suficiente e já abriu vaga em folha salarial o suficiente com a não permanência do Fernandinho, com a provável não permanência do Thiago, com a provável não permanência do próprio Pablo, para que a gente possa olhar para esses jogadores e falar: vale a pena mover montanhas para ficar com o Zapelli e vale a pena mover montanhas para ficar com o Coelho. Coelho, para mim, desde 2023 já vem sendo um dos principais pontos do futebol brasileiro. Acho que é uma discussão interessante de se ter, porque é saber valorizar o que o cara pode entregar. E o Coelho, em relação à capacidade de criar situações de gol, é um absurdo. É um absurdo. Tem muito cruzamento. Tem muita capacidade de passe ali, de associação no último terço. Tem muita capacidade de jogada individual. Então, assim, se você for parar pra pensar numa Série B, que volto a dizer, o Atlético tende a pegar defesas muito fechadas, o Atlético tende a ter aquele contexto de ataque contra a defesa, o Coelho eu acho que é um dos caras com mais capacidade de destrancar essas defesas de Série B que prometem incomodar e incomodar muito o sistema ofensivo do Atlético. O sistema ofensivo do Atlético é um sistema que vai ter que encarar várias muralhas ali. E você tendo um Coelho, sua vida fica muito mais fácil. Um jogador que pode jogar tanto pela esquerda, tanto pela direita. Acho assim, sério mesmo, se eu pudesse assinar hoje, pô, Thiago, não vai vir mais nenhum ponta. E olha que eu acho que a gente também precisa numericamente de pontas, mas você vai assinar Coelho,
Luiz Fernando no primeiro semestre, com a possibilidade do Leozinho estourar e dos garotos da base. Mas você tem a manutenção do Coelho. E no segundo semestre, naturalmente, o Julimar chega. Ou você contrata mais pontas e aí pode vir um ponta melhor ou um ponta pior que o Coelho. Eu fico com o Coelho sem dúvida. Acho que o mercado que o Atlético está atacando, eu acho que o mercado que o Atlético está se dirigindo não nos apresenta alguém melhor que Thomas Coelho. E acho que assim, mesmo se a gente tivesse na Série a impressão que eu tenho é que a gente teria total dificuldade de achar um ponta melhor que o Coelho. Ah, Thiago, você tá romantizando muito o Coelho. O ponto não é nem esse, cara. O ponto é que a gente tá falando de um jogador que te oferece muita coisa. A gente tá falando de um jogador que foi um dos jogadores que mais criou situações de gol no último semestre de Campeonato Brasileiro. Isso num time que tava brigando pra não cair. Então, como você não valoriza uma peça como essa? É quase que obrigação sua você valorizar uma peça como essa. Então, assim, é um cara que eu gostaria muito que ficasse. Muito, muito, muito. Em relação ao Bruno Zapelli, que esse tem uma chance maior de ficar, é importante a gente deixar claro. Se a gente for levar em consideração todos os gringos, acho que o Zapelli junto com o Gamarra são jogadores que têm mais chance de ficar. Até porque o Atlético sabe que manter o Zapelli, ele vai ganhar mais moral no mercado, ele vai se valorizar mais no mercado. É aquele camisa 10 que faz diferença na Série B. A gente já teve essa conversa sobre camisas 10 de Série B e como é um fator que desequilibra. Como a gente viu, por exemplo, na temporada passada, Juliano e Lucas Lima sendo peças que foram fundamentais para o acesso de Sport e de Santos. Então, quando a gente fala de Bruno Zapelli sendo essa referência técnica e essa cabeça pensante do Atlético, vai muito nesse contexto de ataque contra a defesa, mas é mais do que isso. É o cara que potencializa quem tá em volta dele. É o cara que faz o sistema ofensivo funcionar melhor. É o cara que faz o sistema ofensivo funcionar de maneira mais coordenada. Então, quando a gente fala do Zapelli, a gente não fala só sobre o Zapelli. A gente fala sobre uma possibilidade de ter um Luiz Fernando melhor, a possibilidade de ter um Babi melhor, a possibilidade de ter um Emerson melhor. Que hoje são mais ou menos os jogadores que estão no sistema ofensivo. O Julimar, um Coelho. A capacidade de passe, a capacidade de associação, a capacidade de circulação de bola. São fatores que eu acho que fazem o Bruno Zapelli poder ser esse nome que desequilibra tecnicamente a favor da sua equipe. E eu acho que a gente entra numa Série B que pouquíssimos times têm nomes que se sobressaem tecnicamente. Eu acho que a gente entra numa Série B que tem pouquíssimos times que têm nomes que a capacidade técnica é o que fala mais alto. Eu acho que os roteiros de jogos de Série B vão ser roteiros muito focados na luta, na disputa, na aceleração. Mas quando você tem um cara de pausa, quando você tem um cara de bom entendimento de jogo, quando você tem um cara de boa leitura, de boa capacidade de passe, você tem um diferencial. Você tem o que mais nenhum time tem dentro do seu cenário. E falando até em Copa do Brasil. Acho que, por exemplo, se você tem Coelho, se você tem Zapelli, se em algum momento, quando a competição funilar, você tem Julimar, você tem João Cruz, você começa a ter uma base ali que junto com o Filipinho, com o Falcão, com o Raul, com o próprio Léo, com os jogadores que vão entrar ali pra competir, vão entrar ali pra dar porrada, você tem um time coerente pra chegar longe na Copa do Brasil. Mas você precisa ter esses pilares técnicos. A Copa do Brasil vai exigir mais tecnicamente do que a Série B pro Atlético. Isso aí eu não tenho a menor dúvida.